Talvez o último final de semana do ano que a gente não vai ter esse clima gostoso, mas vale sempre a pena gastar tempo como família de Deus, nos alimentar da palavra dele, nos encorajar mutuamente. E é para mim um prazer novamente estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus, trazendo encorajamento para as nossas almas, trazendo correção da parte de Deus naquilo que precisa ser aperfeiçoado também. E hoje eu queria, da última vez que nós estivemos juntos, a gente caminhou pelo livro de Abacuque. Eu acho que foi um tempo produtivo. De uma forma mais expositiva, a gente foi vendo lições que a gente poderia ter daquele livro. Hoje eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Eu quero compartilhar um pouco do meu ministério, porque eu creio que esse ministério tem uma ligação muito grande com a vida de qualquer igreja local. Mas a gente também vai gastar tempo na palavra de Deus. Então vai ser um tempo dividido um pouquinho em termos de informação de como talvez essa igreja possa se beneficiar do ministério onde eu sirvo atualmente e o que Deus nos fala na palavra dele com relação a essa oportunidade também. Eu não sei quantos dos irmãos aqui sabem que eu trabalho com uma organização que durante 83 anos, eu acredito, aqui no Canadá foi conhecida como os Gideões Internacionais, The Gideons International. Por todo esse tempo a organização esteve debaixo da sede americana em Nashville e seguindo a mesma filosofia. Mas aí em 2010 o governo canadense solicitou que todas as caridades, todas as charities no Canadá se desligassem de outras organizações internacionais em termos de autonomia. Eles não queriam mais que nenhuma organização canadense estivesse subordinada a uma outra organização internacional. Isso foi em 2010. A razão pela qual o governo fez isso foi porque, depois de alguns estudos, eles descobriram que organizações ligadas ao Estado Islâmico aqui no Canadá estavam servindo como organização de fachada para mandar recursos para sustentar o ISIS lá no Oriente Médio. E não eram poucos recursos, eram centenas de milhares de dólares sendo enviados para promover o avanço da Jihad no Oriente Médio por meio dessas organizações de fachada. E aí o Canadá tentou mudar legislações ligadas a essas caridades para que as chances disso acontecerem serem muito menores. Resumo da ópera, o Canadá se desligou dos Gideões Internacionais. Por estarem desligados, eles não podiam mais usar o nome da Gideons International fora do Canadá, e aí eles criaram uma nova marca chamada Sherwood Global. E como agora eles tinham a liberdade de se reinventar, eles foram mudando algumas das tradições dos Gideões de décadas. Dentre elas, permitiram que agora irmãs fizessem parte da organização. Eles abriram a membresia da organização não só para homens de negócios, o que é o caso até hoje nos Estados Unidos, mas aberto para qualquer cristão, desde que essa pessoa possa dar referência de ser um cristão maduro que está envolvido numa igreja local. E a ênfase deixou de ser na distribuição de material bíblico, distribuição basicamente de Bíblias, que os Gideões até hoje fazem no mundo. Eles são não só pioneiros, como são os maiores distribuidores de Bíblias no planeta, mas a Sherwood Global passou a ter a ênfase em evangelismo, usando ainda a Bíblia como centro desse evangelismo, mas capacitando igrejas locais no Canadá e no mundo para se tornarem muito mais fortes em evangelismo, dando treinamento, dando recursos evangelísticos. Então a ênfase deixou de ser distribuição bíblica para ser inspirar o evangelismo, equipar e ativar igrejas locais para fazer um trabalho de expansão do reino, pregando o evangelho. E para isso muitas outras ferramentas foram criadas. E a maneira prática que a gente faz isso, a Sherwood Global, é primeiro com o que a gente chama de Go Trips, Gospel Outreach Trips. A gente tem grupos de canadenses, e atualmente não só canadenses, britânicos, noruegueses, suecos, sul-africanos e até brasileiros também. Não tem ainda nenhum português participando, mas seria um prazer tê-los. Essas viagens são viagens de curto prazo de missões, onde um grupo de 15, 20 pessoas vão para um país por um período de aproximadamente 10 dias,
10 a 14 dias, dependendo da distância para chegar lá, a gente aumenta um pouco a viagem para fazer valer a pena o custo. E durante aqueles 10 dias, o nosso grupo se junta a dezenas de igrejas locais, ajudando-eles a entenderem quais seriam ferramentas muito simples de fazer evangelismo. Dentre elas estão as revistas, que são completamente baseadas na Palavra de Deus. Por exemplo, essa aqui que eu tenho na minha mão, que em inglês é a Hope Magazine. Ela tem 50 pedaços de 50 salmos que falam de esperança, e eles são colocados de uma maneira a formar uma história. Essa é a primeira metade da revista, e a segunda metade dela é o Evangelho de João. E no final dessa revista existe uma orientação de como a pessoa pode entregar a sua vida a Cristo. Qual é a mensagem fundamental do cristianismo e como ela pode fazer um compromisso com Cristo. Cada uma das nossas revistas, e tem várias diferentes, os irmãos podem checar depois, elas são contextualizadas para cada país. Então, por exemplo, essa aqui foi para o grupo Mesquito, o povo Mesquito, no norte da Nicarágua. E todas as fotos aqui são da Nicarágua e algumas da própria região de Mesquito. Esse aqui é um dos vulcões mais famosos da Nicarágua, o vulcão Masaya, se não me engano é Masaya, é o nome dele, ainda ativo. Eles têm nessa região apenas, perto de Manágua, eles têm 24 vulcões ativos. É bem interessante. E aí, todo o material aqui é feito de maneira bem atraente e evangelística. Algo interessante dessa revista em especial, que está em Mesquito, e talvez por isso que vocês estão pensando, que língua é essa? Eu nunca vi nada parecido. Essa língua, Mesquiro, que é desse grupo no norte da Nicarágua, esse é o material escrito mais moderno e recente que essa comunidade tem. A comunidade Mesquiro é um grupo híbrido no norte da Nicarágua, sul de Honduras, que se formou de escravos africanos que fugiram das ilhas do Caribe, vieram para o continente, encontraram indígenas ali e se misturaram com eles. Então é um grupo misturado de indígenas, de origem indígena e africano, que acabaram criando uma própria língua, chamada Mesquiro. É um grupo de mais ou menos 250 mil pessoas. E a gente traduziu, pagou um teólogo e tradutor para traduzir o Evangelho de João para a língua deles escrita, que só tem um outro material escrito também. Só que esse material foi escrito há décadas atrás, então teve que fazer uma série de atualizações, e agora o governo da Nicarágua vai usar isso aqui nas universidades para tentar resgatar a herança Mesquiro e usar como um livro de estudo. Isso vai estar nas universidades nicaragüenses e basicamente aqui a Bíblia, 50 Salmos e o Evangelho de João. Isso é uma das ferramentas que a gente oferece. Mas a gente oferece treinamento em evangelismo, a gente oferece todos esses recursos absolutamente de graça para as igrejas locais. Não existe nenhum pedido financeiro nunca para as igrejas locais. E uma outra coisa que vai normalmente junto, e até está no fundo delas, nesse QR Code, é o nosso aplicativo, o New Life App, que vocês podem depois baixar aí no Android ou no iPhone. E esse aplicativo, ele está em 28 línguas, mas ele tem mais de 100 traduções diferentes da Bíblia. E ele tem também toda uma parte apologética que você pode caminhar lá, se você estiver discipulando alguém. Mas uma ferramenta interessante dele é que se a pessoa se converte, ela tem um recurso onde ela pode procurar igrejas que estão inscritas conosco, que a gente considera igrejas bíblicas, que tem como centro da sua vida Cristo, e ela vai encontrar no mapa, perto da casa dela, as igrejas que ela pode visitar e, quem sabe, fazer parte. Isso é um pouquinho, queridos, do que a gente faz, mas tem muito mais, muito mais. Eu queria só dar um gostinho para vocês do que a gente está fazendo atualmente, em alguns lugares que talvez sejam interessantes para essa comunidade. No Brasil, a gente está em parceria com a Wycliffe e com a Unievangélica, que é uma universidade de Goiás, fica próxima a Brasília, para tradução da Bíblia para a linguagem de sinais brasileira, para Libras. E tem um vídeo, uma chamada curta, que eu queria que o irmão apresentasse aqui para a gente. Não sei se eu tenho que trazer o microfone para essa daí. Talvez eu precise trazer o microfone para a próxima. Vamos ver.
E esse lançamento foi agora, nessa sexta-feira. Eles terminaram de gravar todo o Evangelho de João em linguagem de sinais, e a gente vai continuar investindo nesse projeto. Eu não sei se os irmãos sabem, se precisar, querido, meu... DOT significa Deaf On Translation, é uma tradução de propriedade dos surdos. Esse é um dos projetos mais empolgantes que a gente tem no momento, porque eu não sei se os irmãos sabem que a população surda é o maior grupo não alcançado do mundo. E talvez você pense, eles são surdos, eles não são cegos, por que eles não leem? É uma boa pergunta, mas prova o quão pouco conhecimento existe dessa área. Surdo normalmente não lê, porque a linguagem escrita ela é derivada da linguagem oral. E uma porcentagem muito pequena, por volta aí de 12% somente dos surdos conseguem ler, e eles leem por causa do empenho muito grande dos pais que foi feito, e eles leem com um nível de leitura mais ou menos da quinta série, quarta, quinta série, os que leem melhor. Ou seja, a linguagem do coração deles não é a escrita ou a oral que eles nem conseguem ter, mas são os sinais. A razão pela qual esse grupo está reunido aqui me ouvindo falar em português é porque vocês entendem o quão especial é você ouvir a Bíblia na língua do seu coração. Poder cantar louvores a Deus na língua do seu coração. Pensa num surdo. Existem atualmente um estudo conservador, 70 milhões de surdos no mundo. 70 milhões, por volta de 1,5 milhão no Brasil, que não tem a Bíblia na língua deles. A única Bíblia para surdos, que é toda gravada, né? Tem que ser toda gravada e você tem que ter uma plataforma, um aplicativo muito potente para aguentar isso aí tudo e poder fazer a distribuição. A única que existe é nos Estados Unidos, é a Bíblia de Sinais americana, que demoraram 30 anos para terminar e ela já saiu desatualizada, porque muitos sinais desses 30 anos já não são mais usados atualmente. Mas é a única Bíblia completa no mundo que existe para surdos. Se Deus permitir, a segunda língua no mundo vai ser português, vai ser no Brasil, e a gente vai usar isso como uma plataforma para multiplicar em outros países. Esse é um dos projetos que a gente tem, que é muito empolgante. Depois, se você for no YouTube procurar a Bíblia em Sinais do Evangelho de João, já está lá no YouTube todo o Evangelho de João, tudo de graça. Não vão ter nenhum. A gente foi um dos acordos que a gente fez com a Wycliffe e com a União Evangélica, que não seria cobrado absolutamente nada para o uso desse material. Vocês podem pesquisar depois. E mais um último vídeo que fala dessas viagens missionárias. Esse vídeo está em inglês, porque até o momento a gente tem como requerimento para as pessoas participarem a fluência na língua inglesa, porque todo o treinamento é feito em inglês por hora. A gente vai ter em português no futuro em breve. E essa aqui é um vídeo da nossa viagem para o Chile. E nesse grupo tinham muitos britânicos. E aí vocês vão ver vários deles falando aí. Well, today we've been doing what we might call a period of training, but I rather like to think of this as more equipping, God equipping us for that which He's called us. We have a great team here with Cassie is the youngest member of the team and I'm the oldest member of the team, so Cassie brings down the average age while I bring it up. We've had a time when we looked at the culture, looked at the history of this nation, so that we can be culturally sensitive as we go out into the streets. This was my first ever missions trip. It's something I'd never done before. Having to go up to people and sharing something that's important to me
I feel I'm not always as articulate as I want to be. Well said. I could have said exactly the same thing. And you're 60 years younger, and it's my first mission trip as such. Now, we're not here just to give out magazines. We want to develop relationship with these dear people. We want to listen to their story and then share them a message of hope. We'll be working with pastors here and members of his congregation. He was saying that these Esperanza and Spark magazines have been very effective in their church. And the church is currently around 70 people, but a lot of them have come from those magazines. And he said without the scriptures that we give them, it would be almost next to impossible to reach these people without this tool. So they're very thankful for this tool. The magazines contain the Gospel of John, Psalms, and they're culturally relevant pictures and commentary. Many times unique opportunities are presenting themselves. This week here in Chile, we've even had an opportunity to go into the schools at the invitation of the mayor. The children were really enthusiastic. We watched them as some of them went into the playground and climbed up onto some benches and sat there reading the book. La verdad es que me pone muy contenta la visita de ustedes. Because you visit us. Trabajar en un colegio. Hoy voy a llorar, les dije. Trabajar en un colegio como este. Working in a school like this. Con niños vulnerables. With kids that are very in such a risk. I thank you, but really I thank God because He sent you here. Así es que eso. Thank you so much. They regard the school as their mission field, and we were part of that in bringing hope and light into their lives. It was a great privilege. Ya pasaron a ser parte del voluntariado del hospital, que vengan 1 o 2 veces al año. She invited us to come on Christmas time to visit different places. Tell her I would love to come back for Christmas Él dice que él volvería para el tiempo de Would encourage men, women, and youngsters too. I would definitely recommend someone to come on this trip. Come on these trips. You will learn a lot, and God will teach you and use you in ways you have never been used before. It's a great way to gain practice. It's for men, but it's also for women. You can come on your own, as I have done. It's a real wonderful privilege to be here with our husbands. Add this to your list of experiences. I always feel overwhelmed when I go into a school, but the important thing is it's not difficult. It's straightforward because the Lord gives us the word. We just thank God for these open doors. We need to make sure, though, when He sets before us an open door, we have the faith to go through it. A maioria das pessoas que vão, a maioria das pessoas que vão com a gente nessas viagens, talvez nunca tiveram a experiência de evangelizar pessoalmente em ruas, em hospitais, em escolas. Então a gente passa um tempo treinando. Existem 3 reuniões online que são feitas antes da viagem, e o primeiro dia na viagem a gente está junto com os nossos tradutores lá e membros da igreja, e a gente tem o treinamento. Primeiro dia está todo mundo com medo. No segundo dia, a gente quase não consegue controlar. No terceiro dia, eu tenho que estar perseguindo as pessoas para trazer de volta para o ônibus. E na hora de voltar para o hotel, gente, hoje já acabou. E tudo que é feito em parceria com as igrejas locais. Porque a ideia é modelar esse ministério para que eles continuem fazendo o resto do ano. E os recursos a gente envia para a igreja para que ela possa fazer no restante do ano. Tudo isso para que no fim Jesus seja conhecido. E eu acho que nunca houve, no meu tempo de vida, um período onde a gente precisasse da esperança que Cristo oferece mais do que atualmente, no meio dessa pandemia. Também nunca houve um período onde eu vi essas pessoas, até aqueles que são mais céticos, tão abertos a assuntos espirituais.
E me entristece o coração, queridos, pensar que talvez a igreja do Senhor Jesus, que é a única nessa terra que tem a certeza da vida eterna, está muito amedrontada, com medo da morte e tem ficado muito quieta. Então me dá alegria de dirigir, mesmo no domingo de manhã, dirigir 1 hora de Orelu para cá, para estar com os irmãos que estão fazendo um empenho ainda de estar se reunindo como povo de Deus, para se alimentarem, se equiparem e durante a semana continuarem espalhando o Evangelho. Isso porque a gente está falando de um vírus que tem uma taxa de recuperação no Canadá, para aqueles que têm 70 anos acima, a taxa de recuperação é de 97%. Quem está abaixo dessa faixa etária, isso são informações oficiais do governo, eu chequei na sexta-feira. Abaixo dessa faixa etária, a taxa de recuperação é 99,75%. A igreja não pode estar com medo, ela tem que aproveitar essa oportunidade para espalhar o Evangelho. E você já se imaginou como seria a sua vida se você não tivesse ouvido falar de Jesus? Como seria a sua história hoje se ninguém tivesse feito o empenho de compartilhar o amor de Deus em Cristo Jesus com você? Você parou para pensar talvez dos esforços que aquela pessoa que compartilhou com você fez? É bom a gente relembrar essas coisas, é bom relembrar o preço que foi pago por nós na cruz, para trazer ao nosso coração a alegria da salvação de novo. E eu queria gastar alguns próximos minutos com os irmãos, vendo a história de um homem com amigos muito queridos, que teve um encontro com Jesus que mudou a história dele para sempre. Então, se vocês puderem abrir comigo as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a gente vai gastar os nossos próximos minutos ali. Quem era Marcos? Ele foi apóstolo de Jesus? Um dos apóstolos? Não? Quem falou isso? Eu. Não? Quem era Marcos então, irmã? A senhora está certa, só para lhe dar tranquilidade. Marcos não foi um dos apóstolos. Talvez você pense, poxa, como é que a gente tem um evangelho que não foi escrito por um apóstolo? Na verdade, eu posso até falar para vocês que o Marcos era um menino muito imaturo ainda no início da sua vida cristã, com potencial, mas que decepcionou muito um missionário muito, muito famoso que a gente tem no Novo Testamento, o mais famoso de todos. Paulo. Esse Marcos que escreve esse evangelho é o João Marcos, que depois da primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, ele foi levado para ajudá-los lá, e ele fica tão amedrontado com tudo que ele estava vendo, que lembra, aquelas viagens missionárias não eram fáceis. Lembra quantas vezes o Paulo apanhou, quantas vezes ele foi apedrejado, às vezes que ele foi prometido de morte nas cidades. E o que aconteceu foi que esse pobre João Marcos, ele desaparece, ele foge, volta para casa da mamãe, que era provavelmente a casa onde houve a última ceia que Jesus teve com os apóstolos. Era uma senhora abastada daquela região que tinha uma casa com um segundo andar que era grande o suficiente para reunir aquele grupo na Santa Ceia. Isso não era comum ali em Jerusalém naqueles dias. Esse João Marcos é o que fugiu naquela viagem missionária por medo e que causou mais tarde até a divisão dos esforços missionários de Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria trazer ainda o primo dele, João Marcos, para continuar investindo na vida dele. E Paulo disse, não, aquele menino deu muito problema para a gente, não traz ele de novo. E foi tamanha o atrito ali entre Paulo e Barnabé, que eles se separaram e foram em dois diferentes grupos, e Barnabé levou João Marcos com ele. João Marcos foi discipulado, e no final da vida de Paulo, provavelmente eu creio que é a sua última carta escrita no Novo Testamento, ele pede para que trouxessem a ele Marcos, porque ele era muito útil no reino. Olha que transformação de vida. Não só no coração de Marcos, mas de Paulo também. E esse jovem Marcos, ele caminhou muito próximo com o apóstolo Pedro. Tanto é que os teólogos dizem que o evangelho de Marcos, de fato, é o evangelho de Pedro. Então aqui um pouquinho de pano de fundo. Mas é um evangelho muito sucinto, ele passa pelos acontecimentos de forma muito rápida, ele é bem prático. E aqui no capítulo 1 de Marcos você vê Jesus primeiro sendo batizado pelo seu primo João Batista, aí ele é levado para o deserto para ser tentado por 40 dias, e em seguida ele começa o ministério dele na Galileia. E o ministério dele começa já cheio de milagres.
as pessoas começaram a ir atrás de Jesus, a ponto de que ele tinha que começar a acordar de madrugada para poder ter um tempo a sós com o Pai, em oração. E no capítulo 2, é esse contexto que a gente tem. Eu quero que você se coloque nos pés dessas pessoas, porque é muito fácil para a gente ler as passagens bíblicas sem entender realmente tudo o que estava acontecendo ali. Então lembra, esse é o contexto, o início do ministério de Jesus. As pessoas na Galileia estavam perseguindo ele de tão maravilhadas com a autoridade com que ele pregava e o poder dele de expulsar demônios, de curar enfermos, fazer um paraplégico andar, um cego ver. E Jesus volta ali, em Cafarnaum, para uma casa onde ele ficava hospedado quando passava na cidade. E olha o que acontece. Marcos 2, a partir do verso 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava lá em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Imagina, uma multidão de pessoas tentando entrar nessa casinha e não conseguiam nem chegar perto da porta. E eles pregavam a palavra, Jesus estava ensinando naquele momento. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e ande? Mas que para que vocês saibam que o Filho do Homem tem uma autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Senhor, como eu queria viver nesses dias, Pai. Como eu queria poder ter o privilégio de ver o Senhor Jesus andando nessa terra e fazendo esses milagres, e ouvir esses ensinamentos da boca dele. Que privilégio essas pessoas tiveram, Senhor. E ainda assim, muitas o rejeitaram. Mas obrigado, Senhor, por aqueles que ouviram a Tua palavra e como solo fértil, a semente que o Senhor plantou cresceu e frutificou. Obrigado porque até hoje, Deus, essa palavra foi preservada para nós, para que hoje, no século 21, aqui em Oakville, no Canadá, nós pudéssemos ser abençoados por ela, Pai. Que Teu Santo Espírito nos encoraje, nos confronte e nos conforme à Tua vontade, ao Teu coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes você já leu essa passagem? Quem conhecia essa passagem aqui? Tem alguém aqui que não conhecia essa passagem, nunca tinha visto? Eu creio que não. Essa é uma das mais famosas do Evangelho, né? Esse paralítico sendo trazido para Jesus pelo telhado para ser curado. Mas eu não sei quantas vezes a gente para pensar no que de fato está acontecendo aqui. Essa casa está cheia de gente. É praticamente impossível trazer mais alguém para dentro dela e mais impossível ainda carregar um paralítico numa maca para dentro dela. Você consegue imaginar a conversa entre os amigos ali? Amigos que de fato amavam aquele homem, que não precisavam estar ali, mas por amor, para que esse homem tivesse um encontro com Jesus, fizeram um sacrifício e estavam carregando o peso dele nas suas mãos, eu não sei por quantas horas. E depois de muito conversar, eles disseram: não tem como, a gente não vai conseguir entrar pela porta da frente, é impossível. O que a gente faz? Aí alguém teve uma ideia brilhante: vamos trazer pelo telhado. O que você achar dessa ideia? Maluca! Você vai carregar um paralítico pelo telhado? A chance desse homem escorregar nessa maca e cair e morrer é muito grande. É melhor ele vivo ou morto? É melhor um paralítico vivo do que um morto.
Mas eles tinham tanta fé que se aquele homem tivesse um encontro com Jesus, ele jamais seria o mesmo, que Jesus tinha o poder de curá-lo de uma paralisia de nascença. Isso não vale a pena o risco. As vantagens são maiores do que o risco. Isso a gente pode aplicar, queridos. Eu não quero gastar o tempo de vocês falando de pandemia, porque eu acho que vocês já estão cansados de ouvir falar de Covid-19, como eu estou. Mas, se a gente parar para pensar os riscos da gente estar aqui, talvez contraria algum vírus, comparado com as vantagens de nós estarmos aqui, você é inteligente o suficiente para tomar a sua decisão. Mas, eu estou querendo voltar para o texto aqui para a gente pensar. Não foi uma decisão simples. A gente lê o texto às vezes muito rápido e não para pensar o que está acontecendo. Isso é um grupo de homens carregando uma pessoa paraplégica, tentando mudar a história dele num lugar que está cheio de gente. A única opção que eles pensaram é ir por cima. Só que não é por cima e vai chegar lá, vai ter toda aquela parafernália de os bombeiros para a gente descer com segurança. Não. Chega lá em cima, faz um buraco no teto. Imagina, quem vocês imaginam se eu estou pregando aqui e começa a cair pedaço de gesso na minha cabeça? Eu tenho certeza que Jesus estava ensinando e de repente ele parou para pensar, o que está acontecendo? Quer dizer, ele não parou para pensar, ele era Deus, sabia, né? Mas as pessoas em volta dele pensam, o que está acontecendo? E aí começa a aparecer um buraquinho no teto. Talvez alguém pensasse, nossa, é um terrorista que vai atacar a gente agora. Começou a aumentar, caiu mais pedaço, não de gesso, naquela época provavelmente era palha caindo na cabeça do povo. E de repente, com cordas, os 4 segurando, aquela maca desce. Imagina a ansiedade de você olhando um homem numa maca paralítico e a maca balançando e descendo. O que você faz quando as circunstâncias, para que você possa compartilhar a história do único que pode mudar as histórias de todas as pessoas nesse universo, quando essas circunstâncias não são normais? Quando você não tem aquela liberdade que sempre teve de chegar, sentar com alguém e dizer, ei, posso compartilhar com você um pouquinho da minha história? Você desiste se as circunstâncias não forem normais? Às vezes o jeito que a gente pensa que é o jeito certo das coisas acontecerem não é exatamente o jeito que Deus planejou para que elas acontecessem. O jeito certo nessa história era que todo mundo abrisse espaço, dissessem, paralítico passando, todo mundo se afasta como bons canadenses educados, e aí passa o paralítico ali carregado pelos 4 amigos. Ou quantos amigos estivessem carregando, o texto não fala exatamente quantos estavam carregando. Esse era o jeito normal, mas não funcionou. Primeiro porque a natureza humana não aceitou, né? Todos ali queriam ver Jesus e ouvi-lo. E o egoísmo na nossa natureza faz com que a gente pense em nós antes do que no outro. Você está aberto a fazer coisas diferentes para a glória de Deus? Não fazer coisas diferentes para fazer besteira, mas mudar estratégias para a glória de Deus, para alcançar os propósitos de Deus? Você se questiona se os meios que talvez você venha tentando repetir as coisas para agradar a Deus não dando certo, se de fato esses meios são os meios que Deus quer que você use? Às vezes o melhor jeito e o jeito mais fácil não é o jeito certo. Às vezes o jeito que Deus planejou que alguma coisa acontecesse, que você compartilhasse o Evangelho, por exemplo, é de uma maneira bem criativa. Mas eu queria que você de novo voltasse para aquela casinha e se imaginasse lá dentro. O que estava passando na sua cabeça? Vendo aquele telhado sendo aberto, aquele homem sendo descido, e depois de tudo isso, vendo aquela cena onde Jesus fala com ele. Interessante, o que a gente espera é que a primeira coisa que Jesus fale é: levanta-te e anda. Mas essa não era a maior necessidade daquele paralítico. Vamos ler o texto de novo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Perdão, fala aqui o número. Por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado, onde estava deitado o paralítico.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Porque o mais importante na perspectiva da eternidade não é o nosso corpo, não é nem essa vida, não é a minha saúde. Não que a gente tenha que ser responsável com os nossos corpos e saúde, mas eles vão perecer. A gente vai receber um novo corpo glorificado que vai adentrar a eternidade. Mas aquilo que eu vejo agora não é o que eu vou ver pela eternidade. E Jesus sabia disso. Sabia que o mais importante era a alma daquele homem. E o mais importante não era ter o corpo dele consertado, mas era ter a alma dele redimida, perdão pelos pecados. E Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Mas claro, a gente sempre tem aqueles religiosos em volta que são juízes de todos e tudo, querendo julgar tudo, né? E eles estavam lá também, não é novidade. Estavam sentados ali uns mestres da lei. As pessoas que deviam ser as mais humildes, as mais compassivas e amorosas, porque conheciam muito a palavra, eles se dedicavam horas diariamente para o estudo da palavra, os mestres da lei. Ao invés de terem um coração mais doce e mais sensível, eles tinham um coração mais arrogante, fazendo juízo. E devia ser sempre o contrário, né? Aqueles que mais estudam a Bíblia deviam ser os mais humildes e mais fáceis de você se relacionar. Isso é um alerta para mim também, que grande parte da minha vida foi estudando esse livro e é estudando ainda hoje, ensinando. Mas não foi raro eu encontrar no seminário, enquanto eu estava estudando, né, alguns professores que pareciam que tinham um rei na barriga, que eram tão eruditos, tão conhecedores, entendiam, liam a Bíblia nos originais. Tudo isso é maravilhoso. Mas, para aqueles casos, o conhecimento estava aqui e não desceu para cá, porque o coração deles não tinha sido transformado. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Eles estão certos teologicamente. Só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam diante de Deus ali. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Se imagina de novo ali dentro. E Jesus fala para aquele paralítico: levanta-te e anda. Algumas pessoas ali talvez conhecessem aquele homem, soubessem que ele nunca tinha feito isso na vida dele inteira, andar. E o homem levanta e anda. E sabe o que é lindo? Eu não vejo aqui toda uma promoção da cura, né? Fazendo um show agora e a gente vai entrevistar para ver o que aconteceu. Não, o que as pessoas fazem ali é, atônitos, glorificar a Deus. Hoje em dia tem tanta gente querendo fazer dinheiro com o evangelho, gente, que me dá nojo, às vezes, quando eu ligo a TV e eu vejo o pastor entrevistando demônio na TV. Você vai dar tempo de ar na TV para demônio, se por acaso ele fosse falar? Me poupe. E aí um outro pastor que vira... isso não são todos, tem muita gente piedosa na TV que eu assisto e admiro, mas outros que todo o ministério deles é em volta do poder que supostamente eles têm, e eles pegam um paletó e fazem assim, todo mundo cai. Para que aquilo? Quando o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, curou, a reação de todos foi glorificar a Deus, e esse é o único motivo pelo qual os milagres aconteciam. Era para que Deus fosse glorificado, para que as pessoas entendessem que aquele homem na frente deles não era um simples homem, ele era um homem-Deus, Jesus Cristo. Quando os apóstolos faziam milagres, eles faziam sempre em nome de Jesus, para que a glória toda fosse para Jesus. Eles nunca monetarizaram com os milagres deles, dizendo: vem aqui, me deem os seus camelos e eu vou curar a sua avó. Mas voltando
fechando parênteses, voltando para lá, você imagina que sensação incrível estar naquela casa? A história daquele homem mudou completamente. E ele que queria entrar pela porta da frente, agora sai andando pela porta da frente. E você imagina todo mundo abrindo espaço. Antes não queriam abrir espaço para o paralítico, mas agora estão abrindo espaço para aquele homem andando. E ele sai com seus amigos, e que bons amigos, que arriscaram muita coisa para trazê-lo ali. E aquele encontro com ele transformou para sempre a vida dele. Não porque agora ele podia andar, mas porque os pecados dele foram perdoados. E a eternidade dele seria com Jesus. Mas você já parou para pensar como seria a sua vida se você nunca tivesse ouvido falar de Jesus? Se nunca tivesse feito o esforço de trazer o Evangelho a você? Como seria a sua história hoje? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Eu já parei. Quando eu tinha 11 anos de idade. Eu nasci, como vocês sabem, eu falei da última vez, né? Nasci em Belém do Pará. Hoje minha mãe está aqui comigo. Nasci em Belém do Pará e numa família amorosa. E nasci com problemas renais seríssimos. Na verdade, na época, a medicina não estava tão evoluída e eles disseram que eu ia morrer para os meus pais. Mas depois de muito sacrifício, muito empenho deles, depois de 10 cirurgias, eu sobrevivi e aqui estou com vocês hoje. Mas quando eu tinha 10 anos de idade, porque eu cresci nesse ambiente de hospitais e às vezes ouvindo pessoas falarem qual seria a minha expectativa de vida, eu era um pouco precoce, eu era um pouco mais maduro do que a minha idade permitiria. E com 11 anos eu parei para pensar, qual é o significado da vida? Para que eu estou aqui? E, como qualquer criança, eu comecei a observar em volta para tentar entender. A primeira coisa que eu passei a observar era a vida dos meus pais, né? Talvez o significado da vida esteja ali e eu vou entender. Eles com 4 filhos, meu pai trabalhando muito, estudou muito para conseguir um emprego que desse a ele condição de cuidar bem da sua família, mas tirava ele muitas horas por dia de casa, 10 a 12 horas. E ele passava a maior parte dessas horas em muitas reuniões. E como consequência, quando chegava em casa, ele estava muito estressado e a última coisa que ele queria ouvir era criança correndo e fazendo barulho em casa e olhar as paredes pintadas, que a gente sempre fazia aquelas obras de arte na parede, né? E a minha mãe tentando limpar antes do meu pai chegar. Minha mãe passava o dia com crianças, ou seja, ela estava ansiosa para que quando meu pai chegasse, ela tivesse uma conversa com um adulto, né? Mas depois de ter talvez 7 reuniões no dia com um monte de gente, a última coisa que meu pai queria fazer realmente era sentar e falar. Então ele queria sentar na frente da TV, assistir jornal e ter ali o jantar servido. Parei para pensar, isso que é a vida? Será isso que é a felicidade? Talvez, quem sabe, quando você fique mais velho, as coisas melhorem. E aí eu parei para observar a vida dos meus avós, aposentados, tinham feito um bom planejamento para a aposentadoria, então estavam realizando os sonhos deles de viajar. Viajando por vários lugares exóticos, era bem, para a gente como netos, crianças, era bem legal. Sempre que eles voltavam, minha avó fazia uma refeição deliciosa, e aí eles davam aqueles souvenirs e contavam para a gente as histórias, né? A história do Egito, a história da Rússia e tantos lugares interessantes. E eu parei para perceber que um ponto nas histórias se repetia vez após vez. E o ponto era que eles não tinham mais a mesma vitalidade para fazer tudo o que eles queriam. Então, por exemplo, um dia, quando eles foram ao Egito, minha avó mostrou as fotos, ela montada num camelo, e aí no fundo aquelas pirâmides, né? Todos os netos super empolgados. E aí, como é que é? Como é que foi dentro das pirâmides? E a minha avó disse, gente, estava muito, muito quente aquele dia no Egito, o seu avô, meu avô era bem mais velho que ela, o seu avô se sentiu mal, e aí a gente voltou para o hotel para descansar. A gente não entrou na pirâmide. Eu pensei, poxa, você viaja do Brasil para o Egito e não entra nessa pirâmide? Mas eles não tinham mais tanta vitalidade e estavam satisfeitos de pelo menos ver. E eu parei para pensar, como criança ainda, quer dizer que então, se você se planeja para a aposentadoria, pode fazer tudo o que você supostamente quer, você não vai ter mais a mesma energia e vida que você tinha antes para aproveitar tudo isso. Vão ter várias preocupações diferentes nessa fase da vida. Enquanto eu pensava nessas coisas e parecia que a vida era
tipo que comer migalha de felicidade aqui e ali, enquanto você tentava sobreviver com uma série de coisas, eu experimentei algo que foi muito trágico para a gente, foi triste. Um senhor chamado Antônio foi fazer um serviço lá em casa, ele foi trocar todas as luminárias de casa, e o Antônio precisava de dinheiro, não falou que tinha asma, fez o serviço o dia inteiro lá, fez muito bem, como sempre fazia, mas à noite, quando foi para casa, teve um ataque de asma. E ele era um senhor muito humilde. Levaram para o hospital e, porque ele não tinha plano de saúde, era um hospital público, o senhor Antônio morreu na fila, sem oxigênio, esperando para ser atendido dentro do hospital. Eu soube da notícia no dia seguinte, porque o papai falou, né, no café da manhã, que o senhor Antônio tinha falecido e contou como. E aquele dia, queridos, eu fiquei arrasado. Eu pensei, quer dizer que a vida já parece que é comer migalha de felicidade aqui e ali, e você luta bastante. E se você não conseguir conquistar recursos, dinheiro, as pessoas vão deixar você morrer dentro de um hospital, sem oxigênio, sem ar. E aí eu decidi que eu não queria viver nesse mundo. E decidi tirar minha vida, aos 11 anos de idade. E eu pensei, bom, era início da semana, eu pensei, o que eu vou fazer? Acho que eu vou atravessar a rua, tem uma avenida perto de casa, que no final de semana é bem agitada, e um carro vai vir, que um carro que está indo para a praia, né? Vai vir, vai bater em mim e vai ser o final dessa história. E comecei a planejar fazer aquilo no sábado. Na quarta-feira, acho que foi quarta ou quinta, por nenhum motivo que na época eu soubesse, o meu pai, que não era uma pessoa religiosa, minha mãe já estava indo à igreja fazia algum tempo, mas ele estava um pouco preocupado com ela porque achou que ela estava ficando fanática. Por um período até ele pediu que ela parasse de ir, então alguns irmãos começaram a vir em casa para orar com ela. Mas o meu pai aquele dia disse, todo mundo está indo para a igreja hoje à noite, vamos se arrumar. E ele era um cara grande, lutava karatê, ele é o chefe, né? Vamos se arrumar, né? Aí a gente se arrumou e foi para a igreja, eu achando tudo muito, muito estranho, muito surreal. Entramos ali naquele templo bonito, sentamos e o pastor começou a pregar. E ele estava pregando naquela noite sobre o significado da vida. De Gênesis a Apocalipse, ele estava explicando por que a vida parecia tão sem sentido hoje. Porque o ser humano rejeitou a Deus, o Criador, que tinha os planos perfeitos para ele ali no Éden. Mas Deus fez uma provisão. E ele tinha uma nova morada, um novo céu e uma nova terra, onde tudo seria restaurado. E ele disse, vocês têm que continuar vindo, porque no domingo eu vou pregar sobre qual é essa provisão de Deus para dar sentido para a nossa vida e salvar o homem das escolhas erradas dele. Eu saí de lá tão chateado. Se eu tinha planejado tirar minha vida, agora eu vou ter que esperar até o fim de semana para ouvir o final dessa história. Mas eu saí muito intrigado, pensando, o que será isso? E para encurtar toda a história, queridos, voltamos no final de semana, ele pregou sobre Jesus, me converti ali, e um mês depois o meu pai e eu estavam sendo batizados juntos no mesmo tempo. 2 pastores nos batizaram ao mesmo tempo. Meu pai, que era bem cético, e eu que estava pensando em desistir dessa vida. Isso porque a minha mãe, naquele tempo, teve a coragem de continuar insistindo. Pagou um preço. Com certeza ouviu muito do meu pai quando ele achou que ela estava ficando fanática. Mas o Evangelho chegou na nossa casa e todos hoje conhecem a Jesus. Graças a Deus. Você sabe como seria a sua vida sem Jesus, se você parar para pensar. Mas como é que seria a vida do seu vizinho se conhecesse a Jesus? Ou daquele parente a quem você ama, mas que talvez você não tenha feito ainda o empenho necessário, não tenha sido criativo, como fazendo um buraco no telhado, para conseguir trazer aquela pessoa para o conhecimento da palavra de Deus, das boas novas de Jesus. Não está nas nossas mãos a salvação. É o Espírito Santo quem converte. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus, soberanamente, decidiu nos escolher para essa missão de levar essa mensagem. Os anjos queriam fazer isso no nosso lugar, mas Deus deixou nas nossas mãos. 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para que a gente proclame as virtudes da luz. Nós não pertencemos a nós mesmos, queridos.
O nosso alvo dessa vida não pode ser acumular mais dinheiro para ter mais uma casa, para ter mais um carro. Essas coisas não são ruins, mas se elas forem um propósito da sua vida, eu digo, é um propósito muito pequeno. Inútil, porque um dia o carro vai ficar velho, o motor vai fundir. A casa vai precisar de reformas constantes e quando Jesus voltar para essa terra, ela não vai servir de muita coisa. Mas o Evangelho é o que transforma as vidas das pessoas e dá a elas a oportunidade de entrarem numa eternidade com um relacionamento correto com Deus. Elas têm essa opção, ou têm a opção de entrar na eternidade longe de Deus, num lugar de condenação que a Bíblia chama de inferno, porque rejeitaram a oferta de Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos. E por isso que as nossas escolhas têm que ser sempre pautadas por esse nosso chamado maior, dado pelo Senhor Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo a nova família, essa igreja, como um novo capítulo na história de vocês, um capítulo lindo. Novas oportunidades, flexibilidade para fazer algumas coisas diferentes e muitas oportunidades para que essa comunidade aqui de Oakville possa ouvir de Jesus e ter suas vidas transformadas. A nova família não pode viver para si mesma. Se ela se tornar egoísta e quiser se concentrar em ficar segura e confortável, eu tenho certeza que Deus vai colocar a mão dele para trazer algum desconforto, para ajudar a nova família a entender que o propósito dela existir nessa terra é para expandir o reino de Deus, para espalhar as boas novas de Jesus. E a minha oração é ver isso acontecendo. E eu me coloco à disposição como alguém que trabalha numa organização que trabalha com evangelismo para servir essa igreja e ajudar nessa área também. Vamos orar? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz. Senhor, no período em que vivemos com tanto medo, tantas restrições, pessoas falando de morte quase que o dia inteiro na TV, o Senhor nos deu a mensagem da vida. As boas novas, Senhor, que podem nos salvar por toda a eternidade. Como igreja, Senhor, nos dá a coragem, a intrepidez para proclamar esse Evangelho. Que nessa semana o Senhor relembre aos nossos corações da alegria da nossa salvação, das trevas de onde o Senhor nos resgatou, para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, onde estamos hoje, Pai. E nos ajuda a viver vidas que vão refletir essa luz. Nos ajuda a pensar naqueles que podemos compartilhar esse amor de forma criativa essa semana. E tudo para a Tua glória, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.